Boa noite, meus irmãos, que o Senhor, por meio da sua bendita e generosa graça, continue sustentando e fortalecendo as nossas vidas. Hoje nós teremos o privilégio de meditarmos na palavra do Senhor, precisamente no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao versículo de número 13. Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo de número 13. Mas antes, vamos orar ao Senhor, vamos agradecê-lo por mais uma semana, o início de uma nova semana. Vamos suplicar pela vida do presbítero Wendel, sua família, agradecer pela melhora dos nossos irmãos Lucas e Bruna. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado e glorioso Pai, nós queremos te louvar pelo teu cuidado, pela tua providência em nossas vidas no decorrer da semana que se findou. O Senhor cuidou de nós, supriu cada uma das nossas necessidades e agradecemos já pelo início dessa nova semana. Agradecemos ao Senhor pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Mas também, Pai, queremos suplicar pela vida do presbítero Wendel, sua família. O Senhor continue assistindo os nossos irmãos. Queremos te louvar pela vida dos irmãos Lucas Clinco e Bruna, que graças a ti se recuperam bem. Queremos suplicar também pelos nossos irmãos Nayara, Cristiane, Marcelo, que trabalham na saúde, que o Senhor os guarde, os proteja, não somente a eles, bem como todos os demais profissionais da saúde. Suplicamos pelos nossos irmãos, que também dia após dia têm que sair do seu lar para o trabalho e ali trabalhar glorificando o teu nome, e retornar, ó Pai, que o Senhor também os guarde, os proteja, os livre de todo mal e dê a cada dia aos teus filhos a certeza de que o Senhor os ama, de que o Senhor os sustenta, de que o Senhor os livra, o Senhor os guarda. Nós também suplicamos ao Senhor a iluminação do Deus Espírito Santo, porque nesse momento estaremos estudando a tua palavra. Fale ao nosso coração. É a oração que fazemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Acompanhem a leitura desses versículos. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Meus irmãos, o evangelista Mateus, ele no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele vai escrever o Sermão do Monte, é assim chamado, porque Cristo subiu ao monte e passou a ensinar a palavra de Deus. Mas quando chegamos no capítulo 8, Mateus vai narrar vários milagres
realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Esses milagres, eles apontavam para o Messias, para aquele que havia de vir. Mas não somente isso, os milagres também revelavam que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, voltemos aqui ao capítulo 8, e veja que do versículo 1 ao versículo de número 4, Mateus vai narrar aqui a primeira cura. Veja que no versículo 1 ele traz as seguintes expressões: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Cristo fez aquele sermão no monte, e logo que ele desce, ele terá aqui algumas situações em que ele vai demonstrar que ele é o Messias, conforme ele se revelou à mulher samaritana em João capítulo 4. Ele também vai revelar que é o Senhor, e ele vai realizar aqui a primeira cura mencionada por Mateus, o leproso. Do versículo 5 ao versículo de número 13, o Senhor Jesus Cristo vai entrar em Cafarnaum. Versículo 5 diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando pelo seu criado. Cristo, então, cura o criado do centurião. Mas veja que Cristo nem precisou ir lá, e Cristo o curou. Depois nós temos aí nos versículos 14, versículo 15, Cristo vai curar a sogra de Pedro. Do versículo 16 até o versículo 17, versículos 16 e 17, Mateus vai nos dizer apenas isso, que Cristo realizou muitas curas. Muitas curas foram realizadas por Cristo. Daí, no versículo 18 ao versículo 22, ele vai pôr à prova aqueles que se apresentaram diante dele, dizendo que querem segui-lo. Veja, no versículo 18, ou versículo 19, perdão, diz: então, aproximando-se dele um escriba. Versículo de número 21. E outro dos discípulos diz: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. São duas pessoas, dois homens querendo seguir a Cristo, e Cristo apresenta a eles o preço de ser um seguidor dele. Versículo 23 ao versículo de número 27, Cristo vai entrar no barco, vai vir uma tempestade e ele vai acalmar a tempestade. E isso é muito bom, porque no versículo 27, os discípulos fazem essa pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor sobre toda e qualquer enfermidade. Ele é o Senhor sobre todos os elementos da natureza. Tudo está debaixo do controle, do domínio, do governo de Cristo. Versículo 28 ao versículo de número 24, Cristo vai libertar um endemoniado. Essa libertação do endemoniado revela o poder de Cristo, o senhorio dele sobre todos os espíritos malignos. Os espíritos malignos são criação de Deus e estão sujeitos ao governo, ao controle do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 9, Cristo agora vai a Cafarnaum. E no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 8, Cristo vai curar um paralítico, revelando o seu poder sobre toda e qualquer enfermidade. Já agora, do versículo 9 ao versículo de número 13, vai mostrar que o Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade sobre todas as pessoas. E aqui revela a nós uma das doutrinas importantes que fazem parte daquilo que nós chamamos as doutrinas da graça, o chamado
irresistível, ou graça irresistível. Ele vai chamar um homem, Mateus, o autor deste evangelho, e ele estava trabalhando, e é o texto que nós vamos gastar um pouco de tempo aqui nessa exposição. Daí do versículo 14 ao versículo 17 do capítulo 9, Cristo vai ter aqui um diálogo com os discípulos de João. Porque os discípulos de João estão sendo arguidos e Cristo vai aqui responder. Daí do versículo 18 até o versículo 18, nós temos o pedido de um chefe. Precisamente, em outros evangelhos, vai dizer que é Jairo, que a sua filha está enferma. Cristo vai ressuscitar a filha de Jairo, conforme está do versículo 23 ao 26. Do versículo 19 ao 22, ele vai curar uma mulher enferma, que sofria 12 anos de hemorragia. Do versículo 27 ao versículo de número 31, Cristo vai curar 2 cegos. Versículo 32 ao 34, nós temos aí que ele expeliu o demônio, ele fez com que o mudo falasse, e multidões ali admiravam. Então, Cristo vai curar aqui um mudo endemoniado, revelando que ele é o Senhor sobre todo espírito maligno. Daí, do versículo 35 ao 38, nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo percorrendo todas as cidades e fazendo aquilo que ele deixou bem claro aos seus discípulos que veio fazer, ensinar, pregar o evangelho e curar toda sorte de enfermidades. Porém, no versículo 38, o Senhor Jesus traz um imperativo. E muitas vezes esse imperativo passa da nossa vista, ou nós não nos atentamos para ele. Veja que no versículo 38, Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. É responsabilidade da igreja rogar a Deus, para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Porque no versículo 37 ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara, meus irmãos, de fato, é grande. E o Senhor nos ordena rogar a Ele para que Ele mesmo mande trabalhadores para a sua seara. Então, Mateus, no capítulo 8, capítulo 9, vai mostrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Ele é o Senhor sobre todos os elementos da natureza. Por mais forte, por maior que seja a natureza, todos os elementos existentes nela foram criados por ele e estão debaixo do controle e do governo dele. Também nós temos aqui pessoas que foram libertadas de espíritos malignos, estavam endemoniados. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor sobre todos os espíritos malignos. Eles são criaturas e Ele é o Criador. Mas nós vimos também aqui, no capítulo 9, onde Cristo ressuscita a filha de Jairo, precisamente nos versículos 23 a 26, mostrando que Ele é o Senhor sobre a morte. Ele estava dando pequenas demonstrações daquilo que iria acontecer com ele, em que ele venceria a morte. E por ele vencer a morte, nós temos a garantia que também venceremos a morte e que ele nos ressuscitará no último dia. Mas a minha proposta hoje é estudar com os irmãos, capítulo 9 de Mateus, do versículo 9 ao 13. Exatamente mostrando aquilo, ou reforçando aquilo que nós temos conversado nos nossos últimos domingos aqui. A gente estudou Evangelho de João, capítulo 3, onde Cristo foi dialogar com
Nicodemos, ou melhor, Nicodemos foi à procura de Cristo e Cristo entrou num diálogo com ele, mostrando-lhe a necessidade de nascer de novo. No capítulo 4 de João, que nós estudamos na semana passada, João vai nos mostrar que o Senhor Jesus Cristo foi até Samaria para se encontrar com aquela mulher samaritana que foi buscar água, e por meio do diálogo com ela, que houve a conversão, ela testemunhou e muitos samaritanos creram. Analisando João 3 e João 4, a gente vai constatar isso. O Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Porque no Evangelho de João, capítulo 4, nos diz: e era-lhe necessário passar pela província de Samaria. Na verdade, havia outro caminho em que geralmente os judeus evitavam passar por Samaria, porque judeus e samaritanos não se davam. Mas Cristo fez aquele percurso na companhia dos discípulos de forma proposital, porque ele veio, por meio do Pai, buscar e salvar o perdido. Hoje, quando a gente analisa Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13, a gente poderia aqui dar o seguinte título: ele recebe pecadores, mas recusa aqueles que se acham justos. Ele recebe pecadores, ou ele chama pecadores, ele salva pecadores, mas ele rejeita aqueles que se acham justos. Versículo 9 diz: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está em Cafarnaum. E o Senhor Jesus Cristo vai passar ali, em frente a uma coletoria, e vai ver Mateus. A Bíblia não menciona se eles tiveram algum contato antes desse momento. Mas aqui, em que Mateus está sentado na coletoria, o que era comum àqueles que eram chefes da coletoria, porque o Império Romano estabeleceu em vários locais, em Jerusalém, que as pessoas, aqueles que eram comissionados pelo Império Romano, eles trabalhassem colhendo ou coletando impostos. E Mateus era um deles. Geralmente, o coletor de impostos, ele ficava dentro, em um local mais reservado. Porém, Mateus está em um local em que Cristo, ao passar, pôde vê-lo. Ao vê-lo ali, o Senhor Jesus Cristo se dirige a ele e disse: segue-me. Foi exatamente essas palavras que Cristo pronunciou. E nos diz: ele se levantou e o seguiu. Quando você lê Lucas capítulo 5, você vai ver que Lucas acrescenta aqui uma outra palavra. Veja Lucas capítulo 5, versículo de número 28. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. O deixar tudo aqui é que Mateus deixa a sua função. Mateus deixa o seu posto de trabalho. E não faltaria naqueles dias pessoas para substituí-lo. Se porventura ele mudasse de ideia e não quisesse mais seguir a Cristo e quisesse voltar ao seu posto, ele não conseguiria, porque o seu posto já estaria ocupado. Mas o chamado de Cristo foi tão poderoso, tão irresistível, que Mateus não conseguiu resistir.
Pelo contrário, ele deixa tudo e vai seguir a Cristo. Aquilo que aconteceu com Pedro, que aconteceu com Tiago, que aconteceu com João, em que eles eram pescadores e posteriormente, quando Cristo morreu e foi sepultado, eles voltaram para a sua atividade, o que não poderia acontecer com Mateus. Mas Mateus aqui, ao ser chamado por Cristo, ele deixa tudo e segue a Cristo. E aí, você vai ver o próprio Cristo deixando bem claro, no versículo de número 13 de Mateus, ele diz: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. E quem era Mateus? Um pecador. Alguém que vivia no pecado. Alguém que era odiado pelos judeus, porque Mateus cobrava impostos para os romanos, e os judeus detestavam todos aqueles que prestavam serviço ao Império Romano. Mateus era pecador, e por isso você pode olhar comigo, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio buscar, ele veio salvar pecadores, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Assim era Mateus. E quando leio o versículo de número 13 de Mateus 9, eu vejo esperança para a minha vida. Eu vejo esperança para todos aqueles que vivem no pecado. Porque Cristo veio chamar pecadores. E aí você pode ver em Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Lucas 19, versículo de número 10, o diálogo de Cristo com Zaqueu, em que ele deixa bem claro: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É esse, sim, Mateus está deixando bem claro para nós, que o Senhor Jesus Cristo, ele veio chamar, ele veio buscar, ele veio salvar o perdido. E aqui, um dos perdidos, em meio a tantos naqueles dias, Mateus. Ele veio te chamar, ele veio te buscar, ele veio te salvar, à semelhança de Mateus, à semelhança da mulher samaritana, à semelhança de Saulo de Tarso, à semelhança de Zaqueu, também o cobrador de impostos. E aí você pode analisar que Mateus fica alegre. Mateus fica alegre com aquilo que sucedeu na vida dele, a sua conversão. E ele não hesita e promove na sua casa um banquete. É algo comum a todo recém-convertido. Em João 4, nós vimos a mulher samaritana. Quando ela compreendeu e viu e ouviu quem era Cristo, pelo próprio Cristo, que ele era o Messias que havia de vir, ela deixou o seu cântaro e foi falar aos demais acerca de Cristo, e muitos samaritanos vieram por causa do testemunho dela e creram em Cristo. O recém-convertido, ele tem uma vontade de falar de Cristo, uma vontade de compartilhar dessa alegria que toma conta dele ou deles, para que outros possam também participar dessa maravilhosa graça. O que Mateus faz? Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, na casa de quem? De Mateus. Mateus o leva para a sua casa. E ele ali vai levar quem? As pessoas que são do seu convívio. As pessoas que eram desprezadas. As pessoas que eram rejeitadas pelos judeus. Mateus vai levar muitos publicanos e pecadores
E o que Jesus faz? Jesus toma lugar com eles. Os fariseus, uma seita naqueles dias, vendo aquilo, perguntam aos discípulos: por quê come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Cristo ouviu aquela pergunta. E Cristo então vai responder, versículo 12: os sãos, aqueles que se acham justos, eles não precisam de médico, e sim os doentes. Isso é maravilhoso. Mas eu gostaria aqui de abrir um parênteses e fechá-lo. Meus irmãos, você se lembra quando aconteceu a sua conversão? Você se lembra da sua alegria, da vontade que tomava conta de você, de falar de Cristo, de testemunhar de Cristo? Você não perdia oportunidade, parece que você vivia aquilo que Paulo diz: aproveitai as oportunidades. Aquilo que Paulo também diz, que devemos falar de Cristo em ocasião oportuna e não oportuna. Qualquer ocasião que surgisse era ocasião para você falar de Cristo. O tempo foi passando e gradativamente você perdeu o entusiasmo de falar de Cristo. Certamente você queria que o seu cônjuge, que ainda não é, fosse convertido. Você queria que os seus familiares, que ainda não são convertidos, fossem convertidos. Que seus colegas de trabalho fossem convertidos, que eles desfrutassem da mesma alegria que tomava conta do seu ser. O tempo passou e você percebe que você perdeu esse entusiasmo, que você perdeu essa alegria, que você perdeu essa disposição. Não é tempo para você orar como Davi no Salmo 51, restitui-me, Senhor. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Restitui-me, Senhor, aquela disposição para falar de Cristo, para anunciar a Cristo. Gostaria que você orasse a Deus e pedisse a Deus: Senhor, restaure em mim a mesma disposição que houvera antes de anunciar a Cristo, de falar de Cristo àqueles que estão perdidos. Cristo veio, de fato, para aqueles que estão doentes, aqueles que reconhecem que estão doentes, aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador e que estão perdidos. Por isso, ele veio chamar, ele veio buscar, ele veio salvar pecadores, pessoas que estão perdidas. E ele continua fazendo isso em nossos dias, até a volta gloriosa dele, por meio da igreja. Ele chamou Mateus, ele te chamou, e ele quer agora, através de você, chamar outros que estão perdidos. Mas ele recusa aqueles que se acham justos, aqueles que se acham perfeitos, aqueles que acham que são sãos. Veja o que o texto nos diz, versículo 12: os sãos, os justos, eles não precisam de médico. Veja que no versículo 13, a parte B, eu não vim chamar justos. Quantas pessoas, sendo pecadoras, elas não se veem como pecadoras. Elas se veem como pessoas justas, como pessoas perfeitas, como pessoas que não estão doentes. Cristo não veio para elas. Cristo veio exatamente para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão perdidos. Mas veja no texto que o Senhor Jesus Cristo vai aqui dizer 3 coisas que são tão importantes e que de fato afrontou a eles. Quando no versículo 12 Cristo diz: os sãos não precisam de médico,
O Senhor Jesus está deixando bem claro a eles: vocês se acham justos. Vocês se acham pessoas perfeitas. A verdade não é fácil de ser dita, mas a verdade também não é fácil de ser ouvida. Na verdade, as pessoas, nós gostamos muitas vezes de uma doce mentira do que uma dura verdade. Nós não gostamos quando as pessoas são sinceras, são honestas. É óbvio que a verdade ela tem que ser falada com amor, com uma certa dosagem de misericórdia, de compaixão. Mas nós não gostamos de ouvir a verdade. E uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo fez foi falar a verdade em todo o tempo. E Ele vai falar aqui, e vai dizer a eles: vocês se acham perfeitos, vocês se acham justos, vocês se acham pessoas sãs, que não precisam de mim. A segunda, Cristo vai dizer a eles: voltem para a escola, voltem para lá e tentem aprender. Por isso que no versículo 13 ele diz: ide, voltem para a sinagoga. Vocês ainda não aprenderam. Por isso ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa. Agora, imagine que os fariseus, eles se orgulhavam do conhecimento. E Cristo vai dar a eles exatamente essas ordens: ide, aprendei. Vocês não compreenderam os princípios elementares. Meus irmãos, me permita aqui abrir um parêntese e posteriormente fechá-los. Existem pessoas dentro das igrejas protestantes que eles se acham tão conhecedores da verdade. Mas a mesma verdade que eles dizem conhecer e que eles se orgulham de conhecer, essa mesma verdade não faz parte da sua vida. No seu relacionamento conjugal, aqueles que são casados, no seu relacionamento com os irmãos, aqueles que vivem dentro do lar e têm irmãos, dentro da igreja, esse conhecimento que eles têm, eles não colocam em prática. E veja que Cristo está aqui trazendo algo que está em Oséias. Oséias capítulo 6, versículo de número 6. Na verdade, Cristo não quer holocaustos. Sim, Deus estabeleceu na antiga aliança sacrifícios, holocaustos, e isso faz parte daquilo que Deus estabeleceu, mas Ele não quer holocaustos, Deus quer holocausto. Mas acima de qualquer coisa, Deus quer um coração contrito e compungido. Olhe comigo o Salmo de número 51. Veja o que Davi diz nesse Salmo de confissão. Salmo 51, versículo 16. Salmo 51, 16. Pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, versículo 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ou seja, Deus está mais interessado em mudanças na sua vida do que propriamente nos sacrifícios. Por isso que muitas pessoas, à semelhança dos fariseus, têm que voltar, têm que ir e aprender aquilo que nós chamamos de princípios elementares da fé.
se orgulham do conhecimento teológico, doutrinário, mas a vida é uma negação. Não adianta você fazer para Deus quando, na verdade, Deus ainda não fez na sua vida. É necessário primeiro que Deus realize uma obra na sua vida, uma transformação na sua vida. Não pense que Deus está admirado, satisfeito com aquilo que você faz, com aquilo que você demonstra conhecer, quando o conhecimento não produziu ainda mudança na sua vida. Veja só aí, volte um pouco, Mateus capítulo 7. Veja o que o Senhor Jesus diz aqui, a partir do versículo 21. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E Cristo vai dizer explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Qual foi o problema? Foram as coisas que eles fizeram? Não. Foi aquilo que eles deixaram de fazer, e o que eles deixaram de fazer está aí, exatamente no versículo de número 21. Eles não fizeram a vontade do Pai que está nos céus. O Senhor Jesus Cristo estava mostrando aos fariseus que ele recusa todo aquele que se orgulha do seu conhecimento, que se dedica, se esmera, que faz e se orgulha do que faz, mas cuja vida ainda não compreendeu que Deus não se agrada de sacrifícios cuja vida está longe de fazer a vontade dele. O que Deus estava, por meio de Cristo, dizendo a eles é: voltem, vocês não compreenderam ainda. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. A terceira informação que Cristo vai deixar aqui para eles, está aqui no versículo 13, a parte B. Ele diz: eu não vim chamar vocês, eu vim chamar pecadores. É duro isso, mas foi isso que Cristo fez. E é algo que acontece nas Escrituras. Quando o Senhor Jesus Cristo contou as parábolas, ele tinha dois propósitos. O propósito era fazer a verdade do reino conhecida aos discípulos. Ao mesmo tempo que ele contava as parábolas, era ocultar daqueles que não faziam parte do reino. Quando ele revela o conhecimento, por exemplo, aí em Mateus capítulo 11, que ele vai orar ao Pai, Mateus 11, versículo 25, veja aqui como ele faz isso. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Veja como Deus faz. Ele oculta de uns e revela a outros. O que é que Cristo está mostrando aqui em Mateus capítulo 9, versículo 13, parte B? Eu vim chamar pecadores. Ao mesmo tempo, eu não vim chamar os justos. É esse o propósito da vinda de Cristo.
chamar pecadores e recusar todos aqueles que se acham justos. O que é que nós podemos aqui, meus irmãos, aplicar à nossa vida? A primeira, Cristo em todo o seu ministério deixou bem claro que ele veio fazer isso, chamar pecadores ao arrependimento. Ele continua fazendo isso por meio da igreja. Daí, você, eu, nós, na condição de salvos em Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade sobre os nossos ombros de pregar o Evangelho. Temos aquele mesmo senso de responsabilidade, de obrigação que estava na mente do apóstolo Paulo. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Segundo, veja que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Aqueles que vierem a Cristo, eles devem se arrepender dos seus pecados e devem buscar mudança, transformação. Não tem possibilidade nenhuma de um salvo, remido, comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, não desejar uma vida santificada, uma vida transformada. Daí, se você disser, eu sou salvo, eu te pergunto, há mudanças, há transformações, aqueles que convivem com você, eles testificam essa salvação de que você mudou, de que você tem sido transformado pelo poder do Espírito Santo mediante a palavra de Deus. Porque o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para a santificação. Não é simplesmente dizer, eu fui salvo, porque Cristo veio chamar pecadores, mas ao arrependimento, à mudança, à transformação de vida. Terceiro, meus irmãos, não é que o Senhor não se agrade de sacrifícios, não é que o Senhor não se agrade do nosso trabalho, mas o Senhor está mais preocupado em efetuar mudanças, transformações em nossas vidas. Porque o propósito dele, ao nos salvar, não foi nos fazer apenas trabalhadores, servos dele. O propósito maior foi nos tornar mais e mais parecidos com Cristo. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes nos orgulhamos daquilo que fazemos na igreja, daquilo que fazemos para Deus, nos orgulhamos do conhecimento doutrinário, teológico que temos. Porém, há mudanças, há transformações em nossas vidas, que aqueles que convivem conosco podem asseverar, podem testemunhar dizendo, de fato, você é uma nova pessoa, e dia após dia vejo mudanças, transformações em sua vida. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça compreender isso, porque Cristo veio chamar, veio buscar, veio salvar pecadores, mas Ele recusa todo aquele que acha-se justo, que acha-se são e que não precisa dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma ótima noite, um sono reparador e uma semana debaixo dos cuidados dele. A Ele glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por este momento. Queremos te louvar, Pai, pelo propósito da vinda de Cristo. E queremos suplicar ao Senhor que nos ajude a dar continuidade a esse propósito, Pai. A anunciar, a testemunhar de Cristo
para que aqueles que estão perdidos sejam alcançados pela graça de Cristo e venham em arrependimento e fé aos pés do Senhor. Mas também queremos suplicar a Ti por misericórdia na vida daqueles, ó Pai, que à semelhança dos fariseus se orgulham do conhecimento, se orgulham, ó Deus, da justiça própria e se orgulham daquilo que fazem para o Senhor, quando na verdade eles não fazem a vontade do Senhor. O Senhor não se agrada nem deles, e muito menos das obras que eles fazem. Que eles venham se despertar, Pai, porque todos aqueles que são salvos por Ti, em Cristo Jesus, são transformados, são mudados, e cada dia o Senhor os torna mais e mais parecidos com Cristo. Nos dê, ó Pai, a Tua bênção, a Tua direção. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bondoso e misericordioso Pai, a comunhão, o consolo e o conforto do Deus Espírito, esteja, irmãos, e permaneça com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, muito obrigado, Deus os abençoe. Estamos à disposição dos irmãos. Qualquer necessidade, basta nos procurar. Até mais, se Deus quiser.